Deus seja sempre louvado. Amém. Mais um culto, a pregação da comunidade cristã no Brasil na Bíblia Sagrada. Nós deixamos de ser uma igreja antropocêntrica para ser uma igreja cristocêntrica. Então, como que funciona? Deixamos de pregar palavras que exaltam o ego do homem, massageia, colocando o homem em primeiro lugar, em primeira pessoa, para trazer o cristianismo nato e pregar, sim, o cristocentrismo, colocando Cristo em primeira pessoa, em primeiro lugar, pivô das nossas pregações. O tema da pregação de hoje é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 adiante. Vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. A cada verso daremos uma explanação da pregação da palavra. Você que já é inscrito no canal, Deus abençoe por estar sempre conosco. Nós temos a comunidade cristã no Brasil em São Paulo, em diversos lugares, como setor 12, região de Lagoinha. Temos a comunidade cristã no Brasil no setor 16, região de São Joaquim da Barra e também Miguelópolis. Temos a comunidade cristã no Brasil no setor 17, em Colinas. A comunidade cristã no Brasil está no Distrito Federal, em Brasília, em Sobradinho. Também no Piauí, região de Picos. Também a comunidade cristã no Brasil está em Minas Gerais, em diversos pontos, como Lavras, Betim, Nova Serrana, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, toda aquela região, Itaúna e etc. Tem diversos endereços, depois nós vamos passando aqui para os irmãos. Na África também a comunidade cristã no Brasil se encontra em Moçambique. Lucas capítulo 7. Bom lembrar que esse daqui é o médico Lucas. Lucas não foi discípulo do Senhor Jesus, nunca conheceu o Senhor Jesus e nunca andou com ele. Lucas foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, que também não conheceu Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos dizem que foi também escrito por Lucas, aos discípulos contar algumas coisas que acontecia. Ele foi remontando ali um livro que virou o livro dos Atos dos Apóstolos. É claro que existe divergência quanto a isso. Antropocêntrico, trazendo o homem como elevado diante do Evangelho. Cristocêntrico, colocando o homem no lugar dele, trazendo Cristo ser elevado diante das pregações. Vamos ao capítulo 7, do versículo 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Esse fariseu chamou o Senhor Jesus para comer, se alimentar em sua casa. E assim, junto do fariseu, o Senhor Jesus se assentou à mesa. No versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, esse fariseu era chefe da sua religião, da sua denominação dos fariseus, na religião do judaísmo ortodoxo.
e ouviu dizer que Jesus fazia milagre, portanto, alguns deles também acompanhavam o que Jesus fazia. E Jesus curou o cego e o fariseu estava lá. E por diversas vezes Jesus pegava aqueles qual foi curado e dizia: leva ao chefe dos sacerdotes, leva ao chefe do templo e conte o que foi feito aqui. Então, neste momento, o fariseu, vendo todas essas obras, esses milagres que Jesus fazia, falou: opa, vamos em casa, vamos conversar um pouco, vamos entender o que está acontecendo. Mas quando eles estavam ali todos em silêncio, o Senhor não falava nada, eles também não falavam nada. Uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, levou com ela um vaso de alabastro com unguento. Pegou um vaso cheio de unguento, um vaso de alabastro. É um vaso onde carregava o azeite ali, perfumado, unguento perfumado, que outro ponto da palavra diz que valia mais de 300 dinheiro. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos da sua própria cabeça. E beijando-lhe os pés, ungiu-os com unguento. Neste momento, essa pecadora, ela invade a casa de Simão, ela invade a casa do chefe dos fariseus e pega aquele unguento de joelho aos pés de Jesus e começa a chorar, secar com os cabelos e passar aquele unguento perfumado no Senhor. Dessa mulher que tocou, pois é uma pecadora. Aquele chefe da religião, o chefe dos fariseus, disse: se ele soubesse, na verdade, se ele fosse um homem de Deus, um profeta de verdade, nem considerou ele como Messias, como um filho de Deus, considerou ele como um profeta. Então, se ele fosse um profeta, vamos colocar que ele tivesse considerado como um profeta, como Elias, Eliseu, João e Batista e etc. Mas até isso ele duvidou. Ele disse: se fosse realmente um profeta, ele saberia qual é essa mulher e quem é essa mulher que está tocando nele aí agora. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo? Porque todos os homens que eram homens santos, profetas, homens de Deus, homens do templo, não poderia nenhuma mulher tocar, principalmente sendo pecadora. Então, naquele momento, ele já descarta Jesus como filho de Deus e já descarta Jesus como um profeta. E se ele fosse realmente um profeta, ele saberia qual é essa mulher e quem é essa mulher que está tocando nele. Fazendo isso, descartando toda a possibilidade de Jesus ter uma vidência espiritual, de Jesus Cristo ser o Filho de Deus ou um profeta que seja. Vamos terminar a leitura para nós entendermos sobre o texto, o contexto, e não criar pretexto no meio da pregação cristocêntrica. Respondendo, Jesus disse-lhe, olha agora, quando Simão falou isso no coração dele, quando ele falou essas palavras, ele não falou da boca, ele falou do coração, na mente. Ele pensou isso e falou, mas aqui nós estamos falando com Cristo. Aqui nós estamos dizendo de alguém que conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Aquele qual conhece, sonda os corações, esquadrinha os rins, aquele que conhece tudo, de longe entende, sonda todos os pensamentos. Então agora, Jesus que viu e ouviu que o coração e a mente de Simão fariseu, chefe daquela seita religiosa dos fariseus, os religiosos, qual viram como melhor um filho de Deus, estavam junto quando o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que tu queres? Quero ver, veja, a tua fé te salvou.
Eles estavam perto quando, na cidade de Naim, onde tinha uma viúva pobre, com um mancebo, que estava no esquife, e eles estavam andando com aquele cortejo, a tristeza, a morte. Quando o Senhor parou o cortejo e colocou as mãos sobre o esquife e disse: menino, viva. Então eles estavam juntos, esses fariseus religiosos, que andavam com a Torá nas mãos, com o livro Pentateuco dos 5 livros mosaicos e também 613 mandamentos mosaicos. Eles conhecem todos os apócrifos e todo o canônico. Eles conhecem todas as linhas mosaicas e conhecem toda a literatura hebraica, judaica, latim e todas as quais estavam na tua mão, até grega. Porém, eles não conheceram o Senhor. Não conheceram o nosso Mashiach. E respondeu Jesus-lhe e disse: Simão, olha agora, uma coisa tenho a dizer-te. Simão, então, agora com a boca, ele diz: diz, ó mestre. Olha a hipocrisia. É uma hipocrisia esses religiosos. Hipócrita. Agora mesmo, dentro do seu coração e da sua mente, ele está dizendo: este homem está reprovado a cada olhar. Ele não sabe que essa mulher é uma pecadora, ele não sabe que essa mulher veio tocar nele. Se ele fosse profeta, ele jamais deixaria isso. Agora o Senhor que ouviu, sondou o seu coração e seu pensamento, olha para ele e diz: Simão! Até aí estavam todos silenciosos na mesa, silenciosos na casa. Mas até que acontece esse episódio, neste momento, aí o Senhor sondou o coração e ouviu os seus intentos. Vamos ver. Aí ele diz, glória a Deus, diz, olha para ele e diz: Simão, ó mestre. Chamou ele de mestre. Falso, fariseu, hipócrita. Um certo credor, Jesus disse, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe os 2, a ambos. Qual ele mais? Ele falou assim: um homem que é 2 homens, assim, ó. E respondeu e disse: tenho que ir bem. Por que isso? Na lógica, aquele que devia 500 foi perdoado, vai amar mais o Senhor que te perdoou. E o que devia 50 vai amar menos. Claro, foi mais perdoado, a dívida era mais alta. O Senhor olhou para ele e falou: julgaste, disseste bem. Disseste bem. Vamos entender por quê. Jesus voltando para a mulher, olha lá, Jesus falou: julgaste bem, Simão. Então agora olhou para a mulher e falou, voltando, olhando para a mulher, disse, naquele momento a mulher estava de joelho ali nos pés do Senhor, chorando, lavando os pés, untando com o cabelo, secando com o cabelo e untando com o azeite. Agora ele olha para a mulher e fala assim: Simão, vê tu esta mulher? Entrou, olha lá, ele falou: entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. Vamos entender esse verso? No Velho Testamento, a história conta que todos os que entraram de alguém tinha que
aquele qual recebeu, pegar uma bacia, encher de água e lavar os pés do teu hóspede, do teu convidado. Dizer, seja muito bem-vindo em minha casa, lavando os pés. Agora ele olha para Simão e diz: Simão, entrei na tua casa, tu és um judeu ortodoxo, da religião, da ortodoxia, da religião dentre a denominação dos fariseus, né? Tem os saduceus, fariseus, tu és do fariseu. Entrei na tua casa, tu conhece a lei, conhece o mandamento, conhece a palavra, os 5 livros Pentateuco, Mosaico. O Senhor conhece a palavra e não lavaste os meus pés, dizendo: e não sou bem-vindo na tua casa. Mas esta mulher, desde quando ela chegou, ela está lavando os meus pés com as lágrimas, dizendo: tu és bendito dentro da minha casa, que se chama coração. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. E esta enxugou com os seus cabelos da tua cabeça. No verso 45 ele diz: não me deste ósculo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: no Velho Testamento, Simão, tu és chefe da igreja, tu és fariseu, tu és um dos líderes religiosos, tu anda com a Torá nas mãos, para cima e para baixo, conhece todas as leis e sabe que para entrar um homem de Deus na tua casa, tem que dar um ósculo santo, ósculo a ele, porque representando o quê? O beijo do amor santíssimo. Quando é profeta, beija as mãos dele, tu és profeta. Quando é um sacerdote, beija a testa, tu és sacerdote, né? Tu és um sacerdote, seja bem-vindo. Quando é um irmão, dá um beijo no rosto. Vamos entender aqui, ó. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por que ele disse isso? Ele disse que os religiosos tinham no canto da casa um cântaro que estava cheio de azeite. Quando entrava alguém que era também religioso, que era também de alguma denominação, de uma religião, entrava dentro da tua casa, pegava aquele óleo e ungia ele e dizia: faça tudo o que o Senhor Deus te disser. Mas fariseu hipócrita, por nome de Simão, que estava chefiando a religião daquela época, não beijou o Senhor e nem ungiu ele com azeite. E o Senhor volta para ele e diz: mas esta mulher me ungiste com unguento, que é um dos óleos perfumados mais caro. Glória a Deus. E ela de joelho não beijou as minhas mãos, dizendo que eu sou um profeta, e nem minha testa, dizendo que sou um sacerdote. Ela ajoelhou os meus pés, beijou os meus pés, dizendo: tu és o meu rei. Glória a Deus. Reconheceu mesmo no pecado, mesmo sendo pecadora, que eu sou o rei dos reis. Glória ao nome do Senhor. Da linha judaica da casa de Davi, bendito o Senhor, sou o rei dos judeus. Ela me conheceu neste momento, e além de rei dos judeus, sou o rei dos reis, que não abrange somente ao judaísmo ortodoxo, que não abrange as 22 Etiópias, bendito o Senhor dos árabes, que não abrange os turcos, não abrange a Ásia Menor, a Ásia Maior, a Síria, não, abrange todo o mundo, e aonde estiver um governante como presidente ou como rei,
eu sou o que sou. Glória a Deus. Ela de joelhos dobrados, beijando os meus pés, disse: tu és o meu rei. Glória a Deus. Isso que os fariseus não entendem. Os fariseus não compreendem, aleluia, uma autoridade máxima do que a ele. Acha somente autoridade em Deus Todo-Poderoso e aguardando um chefe para chefiar o teu exército. Portanto, Jesus esteve junto com eles, Filho de Deus, também sendo Deus, Verbo que se fez carne, e todos aqueles que andavam com os 5 livros Pentateuco na mão, não conheceu o Senhor, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Por isso te digo que os teus muitos pecados, olha o que acabou de falar, por isso